Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Victor e senti de compartilhar uma história, melhor, uma situação que aconteceu comigo e que talvez possa te auxiliar de alguma forma, nem que seja para te inspirar a ter um pouco mais de confiança nesse momento que a gente está passando. Essa situação aconteceu quando eu tinha 27 anos e nessa época eu estava morando junto com a minha avó numa casinha muito pequenininha e por conta disso eu dormia no chão da sala dela e acabava vivendo meio que na rotina dela, né? Porque ela acordava, saía do quarto e, né, precisava passar pela sala. Então foi um momento da minha vida que eu estava muito ansioso, muito deprimido, sem grandes perspectivas. E eu acabei aceitando trabalhar meio como um quebra-galho na recepção de uma pousada lá da minha cidade. E trabalhava, né, sem carteira assinada, então eu não tinha muitas perspectivas do que ia acontecer na minha vida. Até que em um determinado momento houve uma troca na gestão dessa pousada e o novo dono gostou do meu trabalho. E com isso ele me chamou para trabalhar com ele e falou que iria assinar a minha carteira. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque naquele momento aquilo me veio como uma sensação de que eu poderia sair da casa da minha avó, porque eu ia ter uma estabilidade financeira, ia ter uma certa segurança, já que uma pessoa estava disposta a assinar minha carteira de trabalho. Com isso, pouco tempo depois, assim, logo que ele me passou essa informação e fez esse convite, eu entreguei minha carteira para ele, meus documentos tudo certinho, e uma amiga veio falar comigo, dizendo que estava procurando alguém para alugar um quarto que tinha na casa dela. E aí ela falou: ai, amigo, eu queria que fosse alguém tipo você, assim, tranquilo. Aí eu, ok. E se ao invés de ser alguém tipo eu, o que você acha se fosse eu? E a gente acabou conversando e é, organizando, né, como que seria essa mudança. Então eu tomei a decisão, acabei fazendo a mudança praticamente de bicicleta. Eu ia levando as coisas aos pouquinhos, da casa da minha avó até essa casa que eu ia morar, eram uns 20 minutos de bicicleta, linha reta, então era relativamente tranquilo. E uma parte da mudança, o namorado de uma amiga que tinha carro acabou me ajudando também, coisas que não eram possíveis de serem carregadas pela bicicleta. E no dia que ele foi ajudar com o carro, que, né, foi definitiva a mudança, eu lembro que eu terminei de arrumar todo o meu quarto, botei todas as coisas lá, botei do jeito que eu queria. E aí eu fui tomar um banho. Depois do banho eu sentei na minha cama e eu dei aquela respirada funda, tipo, nossa, finalmente, meu quarto, minha cama, eu tava super emocionado. E aí o meu chefe me liga, eu pego o telefone e ele começa a contar uma situação que aconteceu entre ele e os filhos dele. E no final ele fala que por conta disso ele não ia mais assinar minha carteira, ele não ia precisar mais do meu serviço, do meu trabalho. E eu lembro que eu, assim, a princípio, parecia que eu tava em choque, porque eu não tive uma reação. Eu lembro que eu só falei, eu acabei de me mudar. Eu acabei de literalmente terminar de arrumar o meu quarto e eu sentei na cama e você me ligou. E ele ficou assim meio, perdão, não sei o quê, mas alguma coisa me dizia que tava tudo bem. E aí eu falei pra ele, não, tá tudo bem. Ele era cristão, né? Então eu falei com ele, eu acho que seria uma grande piada de mau gosto se não estivesse tudo bem. Então eu sei que tá tudo bem. Alguma coisa vai acontecer. E era muito estranho, eu fiquei triste, mesmo sabendo que estava tudo bem, que alguma coisa ia acontecer, que tinha alguma coisa reservada, guardada. Eu fiquei muito triste com aquilo. E nisso, que eu estava sem trabalho, eu ficava em casa, triste. A minha amiga que morava comigo, um belo dia, se arrumou e ela falou: amigo, vai ter uma prática de yoga gratuita na praia, você quer ir? Aí eu falei: quero, tipo, tô fazendo nada, vambora.
Aí fui lá com a minha bicicletinha, a gente chegou na praia, a gente começou a fazer a prática e foi onde tudo começou a mudar para esse lugar de terapia, esse lugar de autoconhecimento. O yoga que eu comecei a praticar naquela época se chama yoga integral. E é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver nesse sentido de posturas complicadas e difíceis. É um yoga que respeita muito o nosso corpo e ele mostra que se você consegue fazer a postura de um jeito, tem um significado. Se você não consegue, tem outro significado. Se você consegue fazer de outro jeito, tem outro significado. Então, eu comecei a flertar com essa análise do meu corpo e entender as coisas que eu estava passando observando o meu corpo. Nisso, eu comecei a frequentar essas práticas de yoga gratuita na praia e a pessoa que dava essas aulas, ela um belo dia falou que estava preparando um espaço onde teria comida vegana e também as práticas de yoga, né? Então, eu venho de uma família que cozinha, minha avó é cozinheira, minha mãe é cozinheira, então opa, o meu primeiro emprego foi numa cozinha industrial e aquilo me despertou. Eu falei, eu era vegetariano já na época, então foram vários sinaizinhos assim que foram se encaixando. Eu colei com eles e falei, olha, eu sou vegetariano, já trabalhei com cozinha, tenho interesse, se vocês precisarem de ajuda, me chama. Resumindo a história, eu acabei me tornando sócio deles. Então éramos 3 pessoas num restaurante que na parte da manhã a gente preparava comida, a gente servia o almoço e assim que o almoço acabava a gente tirava as mesas, estendia os tapetinhos de yoga e tinham práticas de yoga durante a tarde e noite, né? Com isso eu comecei a acessar outras ferramentas, então foi onde eu fiz o curso de Reiki, depois eu fiz o curso de florais de Bach, barras de axas, facelift energético, Theta Healing, benzimento, enfim. Eu fui fazendo vários cursos e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquilo, né, que foi na época um grande caos na minha vida, hoje eu consigo ver que foi uma verdadeira bênção. Foi muito importante para mim o tempo que eu passei como recepcionista de pousada. Eu tive a oportunidade de me conectar com várias pessoas diferentes e aprender a lidar com várias pessoas diferentes. Mas eu sinto que hoje esse é o meu propósito, esse é o meu caminho. Eu gosto de contar essa história porque talvez você perceba que em muitos momentos da sua vida estava um verdadeiro caos. E depois desse caos, essa tragédia, se mostrou uma verdadeira bênção, um livramento, como a gente aprende em alguns lugares. Então, é essa história que eu queria contar para vocês hoje, para que você respire fundo e confie mais no processo. Se for realmente necessário alguma ação sua, você vai saber que ação é essa. Mas muito do nosso processo é confiar que existe uma força superior, super inteligente, que está totalmente de braços abertos, cuidando da nossa vida. E é isso, meus amores. Muita gratidão e até mais.